Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, terça-feira, 13 horas e 15 minutos, 11/4 de 2023. Eu desejo um bom pregão a todos. Vamos em frente, firmes na luta. O fundo de 2023 em informação. Quando estiver lá nos 115 mil pontos, aí o pessoal vai começar a falar em compra, sendo que a gente bancou a ideia da formação de fundo nessa região que nós vamos observar agora. Antes, com bastante coragem e ousadia. Mas você já tinha comentado antes que ia subir, o mercado ficou de lado. Pessoal, formação de fundo não acontece da noite para o dia. Né? Eu já tinha falado sobre isso, né? Um fundo, uma reversão de mercado, ela não acontece num passe de mágica, é um processo de troca de direção, dinheiro troca de mãos, né? Reuniões são feitas entre gestor, tesoureiro, trader, em várias instituições, até que o mercado ele muda a sua trajetória, né? Já vivenciei isso mais de uma vez, eu diria, como dizem os americanos, né, mais de um par de vezes nesses mais de 20 anos no mercado. Ok? Quantas vezes, né, nós vivenciamos viradas, reversões e adiantamos o movimento? Um par de vezes é brincadeira, né? Foram diversas vezes. Aí depois o pessoal dá os mesmos que me criticam durante o processo de formação são os que vêm bater nas costas, quer fazer live. Dessa vez eu vou fazer live com ninguém. Só eu sei aqui a luta que é no dia a dia. Então, fazendo um estudo, mas sem dramas também, né? Toda área, você vai bem em determinado momento, ser elogiado, principalmente quem banca, né? A Top Traders, ela tá na ponta da lança. Ela é a única empresa que tem uma ideia de direção, de movimento. As outras só enrolam, com todo respeito, né? Ficam com frases motivacionais, falando em proteção, em stop, mas tudo coisa teórica, que na prática a gente sabe que não se aplica, né? Então essa que é a grande realidade. Eu falei na semana passada que essa semana eu acreditava numa alta de pelo menos entre 3.500 e 4 mil pontos, já está subindo quase 5%. Então, a gente vê no semanal o fundo anterior ficando para trás, não tocou a parte baixa do canal. Eu falei que era uma bear trap, que não tocaria, foi o ponto de confusão, né? Muita gente dizendo, mas vai tocar, tem que tocar? Não tem que tocar, uma armadilha. Então, forma-se uma barra importante no semanal, claro que a gente ainda tem a tarde de hoje, os pregões de amanhã, de quarta, de quinta. Mas além dessa questão da bear trap, a pegadinha que colocou os vendidos na roda, nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido e um pivô que foi acionado a 104,085. Isso realmente abre uma expectativa positiva de 5 pregões seguidos em alta, o que eu comentei ontem. Tomando aqui meu tsunami de melancia. Então é algo interessante, provavelmente vai testar essa LTB nos próximos pregões, talvez ainda essa semana, e é ela que separa o joio do trigo, porque o mercado ele está desde setembro, vamos colocar outubro, que foi na virada, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ele está há mais de 6 meses trabalhando sob orientação do canal. Se a LTB for rompida, aí a gente vai ter aquele famoso algo novo. Então assim, professor, mas quer dizer que até a LTB é repique? Não, a gente já tem uma inflexão, rompimento de médias e pivô. Mas ela é um ponto-chave, pode ser que não rompa de uma vez. Pelo andar da carruagem vai romper. Ok? Então, uma vez feita a introdução, vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Pessoal, eu fiz um estudo bem detalhado da carteira Ouro, lá no Telegram, acho que vale a pena vocês acompanharem lá, né? Vários destaques, situações interessantes, então vale a pena acompanhar o estudo da carteira Ouro. Algo que eu vou fazer aqui, essa carteira varejo a gente não vai acompanhar mais, ok? Com toda a minha sinceridade aqui, eu vou fazê-la hoje e aí eu vou apagar, ok? Inclusive eu vou fazer antes
ela foi motivada por aquela questão da Americanas e tal. Eu vou fazer hoje, depois eu apago essa carteira. Vai ser a última vez que ela vai ser estudada. É uma carteira hipotética. Apesar de alguns ativos, nós os temos em portfólios diferentes, mas ela vai ser estudada pela última vez. Aí depois eu vou ali para o YouTube. Então, a primeira ação é a Ambev, né? A Ambev, ela inflexionou, porque acaba sendo uma ação... Primeiro que os três malandros lá da 3G, eles não vão colocar muita grana em Americanas. Isso daí tá bem claro. Ok? Então é uma situação número 1. Né? Então as pessoas endeusam esses caras tal... mas eles sabiam de tudo, tá evidente, né, que muita gente sabia, alguns bancos, não todos eram coniventes, quer dizer, a gente deve trocar Americanas logo logo, eu estou estudando ainda, era por cash, aí cash desceu, a gente está de olho. Então, por isso o ativo começou a subir e também pela questão da sua concorrente, né, da Petrópolis, né, fabricante da Itaipava. Então... esses dois fatores, e tem a história do carry trade, aquele investidor que ele quer bater a renda fixa, então ele vai na ação conservadora, mas esse seria um caráter terciário, então ela deve continuar subindo passo a passo. Americanas não sai do lugar, né? Se eu tivesse trocado por Cash 3, estariam me detonando, porque a Cash 3 está abaixo, mas ainda é uma hipótese. Eu não acredito, por exemplo, numa recuperação de Americanas, mas de Cash 3 sim. E olha, pessoal, do que BTG, por exemplo, é capaz quando a gente tem leve melhora no cenário. Né? Ela veio na base de um canal, rompeu esse canal, duplicou o canal e é uma barra elefante, parte de perto das médias, então ela deve buscar R$25 logo menos. Né? É uma ótima alternativa de investimento, ativo absurdamente descontado. Cash 3 é candidata a substituir a Mer? É uma reação razoável, né, diante dos fatos. O que motivou, por exemplo, essa alta de hoje? Fator número 1, índice de inflação chineses abaixo do esperado, pode ter corte de juros e compulsório. IPCA mais baixo para março desde 2020, o arcabouço fiscal avançando. O PT enquadrando o Haddad, pessoal. O PT enquadrando o Haddad, o mercado comemorou. Porque é sinal que o Haddad está no caminho certo. Está no caminho certo, eu falo isso desde sempre. Né? O Haddad quer realizar. Né? Vejam do que Gemate é capaz com leve melhoras. Aí o que os bancos começaram a fazer hoje? Reduzir projeção de inflação, seja de PCA, de GPM. PCA, né, a bola da vez hoje. Então vejam do que esses ativos são capazes. Vai romper essa LTB logo logo. Né? Então são ações subavaliadas. A gente tem quero, uma barra de ignição partindo das médias, tem grande espaço para subir. A gente está iniciando um ciclo de alta no mercado. Tem Mercado Livre, né, que nós temos na carteira internacional, essa nós temos. Temos quero, Gemate também, BPAC. Para o alto e avante, nosso alvo $1.500 continua inalterado. Nossa ideia é vender eu acho possível até vender a $1.700 no Mercado Livre. É possível. Podemos segurar até lá. Aí tem MGLU, rumo aos R$5, sem novidades para nós, sem arrogância, sem nada. A ação simplesmente teve 2 rompimentos falsos de uma LTA, está rompendo um pivô a 3,58, ela deve buscar 3,99, cujo rompimento projeta inicialmente aqui 4,67, né? Então padrão também de compra. Santander é um banco extremamente subavaliado como seus pares, os grandes bancos, tem um ombro cabeça-ombro invertido velado, uma simetria, quase uma simetria em U. Então, uma vez rompida essa região aqui ao redor de 27, projeta 28, posteriormente R$30, e via, né, mostra aí também do que é capaz. Rompimento falso do fundo marcado em 10 de março, fora da banda, dentro da banda, rompimento de médias, tem um bom espaço para subir. Quero e Gemate são as minhas preferências, né? Aí depois viria MGLU e por último via a Mer. A gente tem em carteira, mas a gente não acredita da mesma forma que acreditava numa boa recuperação do ativo.
Certo, então, a carteira varejo entregue, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa carteira. Porque a gente vai fazer a troca da Mera, aquela coisa toda, então não faz muito sentido tê-la aí conosco. Então eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Martinez, querido amigo, bom dia, professor. O que você acha do papel WU, Western Union Company? Wilson, faz um bom tempo que eu não estudo esse papel. Por se tratar do segmento do setor financeiro americano, você acha arriscado comprar BDR desse papel? Eu não gosto da ideia da BDR. Eu prefiro operar o ativo de forma direta. Agora, nem todo mundo está disposto, tem interesse, enfim, de abrir uma conta internacional. Aí tem a BDR, a gente sabe que existe a oscilação do dólar, né? Não tenho nada contra, eu acho que o risco é bem parecido. É a mesma coisa operar café, né? O mercado de café tem o lance do dólar, por isso que é um mercado que não tem tanta liquidez no Brasil. No gráfico mensal chegou na mínima de março de 2009, a 10,5. Poderia analisar o gráfico? Claro. Agora, querido. É uma ação Western Union, negociada na Anais. Vamos ver aqui o mensal que o nosso amigo comentou. Realmente está na mínima das mínimas, longe de média no mensal. No semanal passa ainda a ideia de um mastro bandeira de baixa. Agora no diário tem uma inclinação de alta, fundo acima do anterior, rompimento de médias, eu acho uma boa. Ok? Tem menor liquidez, eu prefiro JP Morgan, Morgan Stanley que nós temos em carteira, a minha outra opção seria a Citi ou Goldman Sachs. Mas é uma boa, entre a compra e a venda, indubitavelmente eu falaria em compra. Feliz Páscoa, querido amigo Matheus Carneiro, Felipe Falcão, pernambucano como eu, viva Pernambuco, viva o Nordeste, obrigado pela participação. Felipe, Matheus, Haroldo, Wilson, que enobrecem assim o nosso trabalho. Muito obrigado pela galera que participou da live ontem, a gente teve 100 visualizações ao vivo, 120, depois umas 300 pessoas... Por isso que eu deixo sempre um abraço para a galera que vê a gravação. A gente tem 100, 150 pessoas que passam pela live. Depois umas 300, 400 assistam, às vezes 500. Então obrigado a todos. Ficou muito caprichada lá no Instagram, acho que vale a pena. E o nosso querido amigo, ele fala, grande mestre, ando recebendo anúncios sob o indicador AMZ2000. Tens utilizado? Primeiro, ele tem recebido de uma outra casa, tá pessoal? Não é da Top Traders. A gente não vende indicador, não vende livro, não vende seminário, nada. É só para ficar claro, né? E o Bitcoin vai prosperar novamente. Forte abraço do seu aluno, querido amigo pernambucano como eu. Então vamos ver. AMZ2000 eu não conheço, então não posso opinar. Eu nunca ouvi falar, ok? Então eu não tenho... Eu vou procurar pesquisar para trazer uma informação fidedigna tal para ver qual é a minha impressão. Sobre o Bitcoin, aparentemente sim. Né? O Bitcoin, ele vai subindo forte, já passou 30 mil dólares e o Bitcoin simplesmente, pessoal, ele fez um mastro bandeira e está arrebentando aí para cima, as bandas estão justapostas, então tem sim espaço para subir muito mais que isso. Perfeito? Querido amigo Haroldo, professor Wagner, favor analisar pets, agradeço antecipadamente, a gente que agradece alunos maravilhosos como o Haroldo, Felipe, Matheus e o Wilson, que são a nossa razão de ser, e os outros que, apesar de não terem comentado, são fiéis companheiros aqui, estão conosco todos os dias, o que para nós é motivo de honra e grande motivação. O BTG, pessoal, eles vão na garganta. Eu fiz um teste aqui, eu abri uma conta da Top Traders no BTG. Toda hora vem mensagem que eu tenho que fazer a biometria, e assim, foi muito fácil de abrir, né? Parece muito boa, eu já tenho a conta investimentos lá. Aí uma pessoa falou para eu, abre a conta da empresa, vai, né? Bem melhor que os bancos tradicionais, porque os bancos tradicionais tá a dose de você. Qualquer assunto, eles me mandam um negócio para cá e bloqueia para lá e quer vender não sei o quê. Então eu falei, eu vou abrir uma conta digital. Meu contador falou de um banco que é o banco... Falei, eu preciso ter uma segunda conta, ou até principal, o Banco Cora. Né? Me falaram do C6 Bank, eu sempre gosto de aprender, tá? Uma coisa que a gente não tem aqui é a preguiça, né? Então estou sempre em movimento, vendo... Até para falar para os alunos também, uma vez que nós somos uma família, uma comunidade.
Mas eles são faca na caveira, assim. Eles querem ativar a conta, que você faça um depósito, isso é muito legal. Então agora, eu vou falar dos ativos fixos que a gente faz diariamente. Vou falar aqui de Itaúsa. Itaúsa é movimento normal. Itaúsa deve buscar R$ 8,80 a R$ 9,00 no mês de abril. Está rompendo um pivô. Na cabeça do pivô aqui é 8,30. Sem arrogância nem nada, mas para nós não é uma novidade. A gente já imaginava, por todos os sinais gráficos, fundamentos, fluxo que isso ocorreria. Existe uma discussão, né, entre alguns analistas profissionais de mercado sobre os rompimentos em gap. Eu sou entusiasta do rompimento em gap, né? Tá rompendo um pivô em gap. Ah, mas o pivô em si não está exatamente rompendo em gap. Mas tem um gap no rompimento do pivô, né? Então, nós temos aqui o 25,07, alvo a R$ 27,00 no curto prazo. E aí nós vamos falar em Bradesco. Essa nós temos em carteira, BBDC4. Esse tsunami de melancia, ele é bom, mas você tem que tomar bem gelado. Parece realmente que você espremeu melancia aqui na lata e colocou um pouco de gás. Então o Bradesco é o mais descontado, está rompendo um pivô, portanto inflexionando a 13,45 e deve, até o final da semana, romper a CLTB, o que vai colocar o Bradesco num território permeado pelos compradores. Aí nós vamos lá de B3 SA3. Lembra que eu comentei, eu não gosto da ação, mas é uma mega histórica, ultra, hiper oportunidade de compra. Por quê? Porque tocou uma linha de retorno que já guia o preço desde setembro, né? Então ela fez um fundo duplo, acionando aqui a 11,07, tem muito mais espaço para subir. Provavelmente vai buscar até o fim da semana o 11,90, que é o eixo de um outro W. E a gente sabe desse padrão macro e micro, né, que geralmente o padrão micro ele é um ensaio para que o padrão maior seja materializado. BBAS3 na tela. Pessoal, e amanhã nós vamos rolar logo após a abertura o mini índice, transferindo a expectativa compradora do mini contrato em J de Jacaré 23 para o em M de Maria 23, não é K. Ok, muita gente falando por aí que amanhã vence, vai entrar, vai tomar liquidez o INK, não é K, é M, vai sair do INJ 23 para o INM de Maria 23, isso daí tem que ficar claro. BBS3 deve seguir no ritmo devagar e sempre. Aí nós teremos Petro 4. Rompendo o pivô a 24,76, deve buscar R$ 27,00 nos próximos dias. E Vale é Vale, né? Vale é ouro. Vale vai a voar, como diz no interior. Baita gap de fuga, deve romper, quem sabe hoje ainda, 82,17 em fechamento. Né? Ela deve buscar R$ 87, R$ 88,00 até o fim da semana, ou segunda, terça-feira da próxima. Então, ativos fixos estudados. E lembra que eu tenho falado, pessoal, de HBSA3? É disso que eu estou falando. Ó. Ativo rompendo região de resistência. Essa aqui, acho que essa daí vai longe também. Muito bem, então vamos falar agora das bolsas na Ásia. Na Bolsa de Xangai, absolutamente... Ela conserva, né, o viés de alta... Então, absolutamente normal o movimento, respeitou a média de 5. Bolsa do Japão, até comentei, né, que provavelmente iria para o alto e avante de novo. São vários gaps, é uma loucura isso aqui. A gente teve uma ave migratória de baixa, primeiro gap, segundo já cruzando médias. E aí a gente chega aqui em Small 11, né? Falar que Small 11, na minha opinião, é uma oportunidade histórica chovendo molhado. Temos o padrão da alavanca. Gap de fuga deve romper aqui a região de 89,94, fechar esse gap nos próximos dias. O IFNC apresenta um sinal muito forte, mastro bandeira acionado, né? É algo disruptivo. O IMOB me empolga, porque com facilidade ele rompe 696 com 40 acionando um pivô. O índice de materiais... Eu dizia para vocês que o mercado precisa dessa força do índice de materiais para ter uma alta consistente. Nós somos uma bolsa
cujo peso das commodities é muito forte. Uma vez que somos, sobretudo, um país emergente, correto? Então o IMAT deixando o fundo duplo mais claro do que a água e tendo um eixo aqui a 5445 a ser rompido, é algo fantástico, né? Retroalimenta a expectativa de alta. O índice de energia, rompimento de LTB, né, deixando aqui 76292 para trás, então tem grande espaço para subir. E onde está a cereja do bolo, o índice de consumo com uma barra elefante fantástica, partindo de uma região de suporte, rompendo média de 21 com facilidade. Isso reforça a nossa ideia da busca pelos 115 mil pontos, mercado à vista até o fim de abril. Ok? Petróleo deve ficar de lado esse movimento moroso, tanto em Londres quanto em Nova York. E se tiver direção, vai ser para cima, né? Uma vez que o movimento prévio aqui é uma barra oculta. E o minério de ferro, ele tenta formar fundo, né? Não, talvez uma bear trap também, não deve tocar ele ter a linha de retorno, e aqui ele repousa sobre a média de 5, provavelmente para subir posteriormente. O mercado americano está trabalhando com uma ideia majoritária de aumento de 0,25 na próxima reunião de maio, então por isso ele sobe no curto prazo, que eu acredito que não deve ocorrer, e o índice Nasdaq respeitou o topo anterior, está tudo dentro da normalidade, S&P respeitou o topo anterior, nem chegou a voltar na cabeça do pivô fazer o pullback, e o Dow Jones está rompendo as máximas recentes, materializando um mastro bandeira. Índice VIX, normal, né, um movimento de queda, ele vem já amassado aqui, pressionado pela venda, hoje tem apetite por risco, é assim que ele trabalha, e o BZQ desabando aqui, acionando o pivô de baixa na perda de 19,35, ele é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2. EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York. Gap de fuga, pivô de alta, acionado a 27,90. Acima da LTB, vai adentrar um território comprador. Nós temos suporte a 28,42. Resistência rompida, inversão de polaridade, ela vira suporte. Aí eu chego na Bolsa do Reino Unido atrasada, deve buscar as máximas recentes. Bolsa de Paris, envolvimento de fundo, deve novamente romper as máximas e seguir em alta, mesma leitura pelo Stock 50. E para o índice DAX, uma das boas novas de hoje é o MME, que deve acionar aqui o mastro bandeira, está perto de fazê-lo, uma dupla resistência, que uma vez rompida vai ser um duplo suporte, alimentando essa ideia, e é fluxo vindo para o Brasil, no meu entendimento e interpretação, sobre os fatos DXY, não consegue romper a média de 21, isso favorece o dólar, né? E aí nós teremos aqui Ibovespa em dólares, mastro bandeira clássico, rumo a 23 mil dólares. O BOVA11, gap de fuga, médias cruzadas em modo compra, rompimento de pivô a R$100,76, rompendo uma cunha. Qual que é o objetivo da cunha? O seu início 111,10. O Ibov nós já vimos. Aí nós temos o mini índice, ombro, cabeça, ombro invertido, pivô de alta acionado a 104,675, rompendo a cunha. Qual que é o objetivo de curto prazo? 112,255, posteriormente 115,585. O mini dólar, nosso alvo é 4,900, não tem sinal de fundo. 24 horas está o gráfico fidedigno aqui. Não tem sinal de fundo, simples assim. Então deve continuar em queda o mini dólar. Isso aqui é um mastro bandeira de baixa. Se nós colocarmos, por exemplo, aqui o gráfico de 1 hora, 60 minutos, pequenos repiques, depois a força vendedora volta a imperar. Os juros, já na minha interpretação real sobre as coisas mundo real, os juros projetam manutenção na próxima reunião do Copom e a partir da seguinte corte já a partir de junho. Infelizmente, o milho que nós temos em carteira, ele não encontra fundo, mas eu acho que o fará dentro em breve. Um forte abraço a todos, saúde e paz, Top Traders, a casa do investidor.